Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora da nossa conversa no Day After, né? Na segunda-feira, 9 de janeiro. Eu não sei se esse domingo 8 de janeiro já terminou ou não. Enfim, 9 de janeiro é o dia da Lei Saraiva, ainda no Império, 1881. Alistamento eleitoral, título de eleitor, voto direto e secreto. Ainda no Império. E a gente ainda está discutindo essas coisas, né? A transparência da contagem. E dia também do fico, do nosso imperador Pedro. Ele ainda não era Pedro I, porque ainda não tinha o segundo, né? Nosso imperador Pedro, que declarou a independência do Brasil, movido pela imperatriz Leopoldina de Áustria e pelo José Bonifácio, convenceram Pedro a não voltar para Portugal, porque ele estava sendo convocado pelas cortes. Lembrem-se que ele era um príncipe regente ainda, que João, o pai dele, voltou para Portugal, né? E aí ele fez uma declaração, como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Já era o chefão achando que ele representava a felicidade geral da nação. A coisa vem de longe. E prometeu ficar, só que não cumpriu a promessa. Anos depois, 9 anos depois, 1831, ele foi embora para Portugal quando viu que o irmão dele, o Miguel, estava querendo pegar o trono da irmã dele. Foi lá, derrotou o Miguel, virou o rei guerreiro, né? E está lá no Rossio a estátua dele. Alguns dizem que é a estátua do Maximiano do México, que estava encalhada lá no Porto, depois de ter fuzilado o Maximiano, e está longe, está em cima de uma coluna, ninguém sabe se é o Pedro ou não. Lá é o Pedro IV. Bom, vamos ao preocupante noticiário de ontem e de hoje. Não esqueça de se inscrever, juntar-se a nós e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeira questão, o que nos pegou desprevenidos foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes durante a madrugada. Na madrugada, ele decidiu afastar por 90 dias o governador do Distrito Federal, que fora reeleito no primeiro turno governador daqui da capital do país. Foi afastado porque foi responsabilizado pelos atos de invasão das sedes dos 3 poderes no domingo. Eu até acho que entrar no Palácio do Planalto como entraram, o Gabinete de Segurança Institucional é diretamente responsável. Polícia Legislativa, que é toda poderosa, tem veículo andando por aí como se fosse polícia da cidade, tem armas moderníssimas, detetores moderníssimos. A Polícia Judiciária recentemente adquiriu munição de guerra, mas todo mundo entrou. Fica a ideia na cabeça dos governantes que o povo pode entrar lá quando bem entender. Talvez não seja muito bom porque o ideal da democracia americana é que o Estado tema o povo e não o povo tema o Estado. Isso é o ideal da democracia, né? Vamos tirar boas lições disso. E o ministro Alexandre de Moraes, além disso, né, pede punição de todo mundo, a retirada imediata do acampamento na frente do QG, foi evitado um desgaste maior do Exército, o ministro da Defesa tem uma parte nisso, não saíram coagidos, mas acabaram presos. 1.200 presos foram levados para o auditório da Academia de Polícia Federal.
Academia Nacional da Polícia Federal. Eu vi a foto, gente, eu estava lá no Cone Sul, quando o Pinochet derrubou o Allende e botou todo mundo preso, prisioneiro político, no Estádio Nacional do Chile. Eu lembrei da foto do Estádio Nacional do Chile quando vi, depois de 11 de setembro de 1973. Lembrei disso. Alexandre de Moraes, por sua vez, lembrou da invasão da Polônia, de Chamberlain recuando perante Hitler, né, e disse que a democracia brasileira não pode mais aturar uma ignóbil pacificação. Me pareceu declaração de guerra depois da invasão da Polônia. A gente falava, todo mundo queria pacificação, o país está dividido em duas metades, e seria ideal pacificar, né? Mas Alexandre de Moraes vê a pacificação como uma cessão a um inimigo. O presidente Lula agora está conversando com governadores. Presencialmente estão aqui o do Rio de Janeiro, o de Minas e o de Santa Catarina, os outros via digital. Governadores já conversaram com Rosa Weber, presidente supremo. Agora a Câmara dos Deputados está decidindo aprovar, porque tem que passar pelo crivo do Congresso, a intervenção na segurança pública de Brasília. Também estão responsabilizando o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que nem assumiu a Secretaria de Segurança Pública, estava em férias, né? Chegou anteontem. E, enfim, a AGU, Bessias, pedindo a prisão. Eu pensei que a AGU fosse a Advocacia Geral da União e não Ministério Público da União, né? Procuradoria Geral da República é outra coisa. Está havendo uma mistura danada, né? Eu acho que tem que haver uma releitura da Constituição brasileira para a gente respeitar o devido processo legal, né? O Estado democrático de direito, para ficar as coisas às claras, mas a OAB está silenciosa, calada, o Senado, que seria o lugar de dar uma sacudida nesse assunto, também está omisso, né? A mídia está omissa, calada. A mídia não defende mais liberdades, Constituição, é estranho. Aliás, hoje eu vi na mídia, meu Deus, né? O sujeito que recebe um diploma de curso superior tem a obrigação de respeitar o artigo 13 da Constituição, que diz que a língua aqui no Brasil é o português. Eu li no jornal que o soldado foi derrubado da cela, com C. Aí ele não estava preso, ele estava sentado sobre a cela com S do cavalo, né? Mas, enfim. E última flor do lácio inculta e bela. Esplendor e sepultura. Bom, gente, foram identificados os ônibus. Todos os ônibus têm que dar explicação sobre quem pagou, como é que foi, por que vieram, etc. 1.200 presos. Uns 200 foram recolhidos ao presídio. Eu vi, inclusive, eu estava na ponte JK e uma comitiva com batedores, com muitos carros de polícia e furgões conduzindo presos para o presídio da Papuda. As mulheres foram para o presídio da Colmeia, como é chamado aqui em Brasília. Muitas mulheres presas também. Então, é isso que a gente viu no day after, né? Consequências disso? Não se sabe. Se há uma declaração de guerra em vez de paz, se queres a paz, prepara a guerra. Que história é essa? Mas é preocupante o fato de os ânimos estarem exacerbados, né? A ponto de um presidente lá quis dizer nazismo e disse stalinismo. É cabeça quente, né? Está todo mundo de cabeça quente. Eu ontem, quando falei com vocês, eu não tinha visto o estado de depredação
Porque só houve imagens depois que as pessoas foram expulsas de lá. E se viu também as pessoas mostrando, mas nem mostraram tudo. E houve depredação, sim. O presidente Lula, lá em Araraquara, disse que nunca a esquerda fez isso. Não é verdade. A esquerda fez pior na Câmara dos Deputados. Movimento de Libertação dos Trabalhadores Sem Terra, do Bruno Maranhão, que já morreu. Um dos fundadores do PT de Pernambuco, foi candidato do PT ao governo de Pernambuco, à prefeitura do Recife, e ele é que comandou essa invasão. Todos vimos imagens, a pessoa com um bloco de concreto destruindo computadores da Câmara Federal, né? O pessoal virando um carro, né? Botando um segurança da Câmara na UTI, com traumatismo craniano, com 20 e tantos feridos. Foi muito violento. Foi no dia 6 de junho de 2006. Isso, né? Então, e além disso, todo mundo conhece as invasões do INCRA com fogo, do Itamaraty, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério da Fazenda, né? Agora foi a primeira de direita, né? E com depredação. Sim, e na época, agora eu lembrei, né, porque o pessoal das manifestações de domingo diz foram os infiltrados. Eu não sei se foram ou não foram, né? Mas o fato é que nessa depredação da Câmara, em 2006, usou-se também esse argumento. O MLST dizia, foram os infiltrados, né? Está lá a depredação, que é chocante. E tira a base, Ninguém pode dizer que foi uma manifestação pacífica com esse tipo de depredação, né? Enfim, não estamos lambendo as feridas, estamos agravando as feridas. Aliás, eu vi pessoas idosas feridas gravemente com balas de borracha. Eu vi um sujeito com um tiro em cada perna. Eu não sei em que circunstância alguém leva 2 tiros, um em cada perna. Foi tiro de bala de verdade, né? Chumbo entrando na perna dele, nas pernas. Bom, vamos lá. O que mais que temos, né? O ex-presidente Bolsonaro, que está em Orlando, Flórida, foi internado num hospital com dores abdominais. Volta e meia, isso é consequência da facada do Adélio Bispo, que tentou eliminar o candidato que ia vencer as eleições. Adélio Bispo, como se sabe, era do PSOL, né? E até hoje todo mundo diz que ele estava sozinho, é um negócio milagroso. Estava sozinho, alguém botou o nome dele para ter um álibi que estaria na Câmara naquele mesmo 6 de setembro. Algum deputado autorizou a entrada dele, obviamente, não tem outra forma de ele poder entrar aí para um gabinete a não ser ter autorização do gabinete. E até agora nada. Apareceram do ex machina, né? Apareceu do céu um monte de advogados caros, mas ele estava sozinho. Mas, enfim, voltemos ao Bolsonaro. Última vez que falei com ele, acho que uns 10 dias antes de terminar o mandato, ele estava num estado em que a gente sabe que as defesas do organismo despencam, né? E certamente isso ajudou, né? Assim como a desobediência de uma dieta muito saudável que ele precisaria, porque foi tudo mexido, o intestino foi mexido, as consequências são para sempre, né? Certas comidas não podem comer. Provavelmente isso está ajudando também. Não sei quanto tempo ele fica lá. Ele entrou com passaporte diplomático e certamente recebeu autorização para ficar 6 meses, né? Não sei como é que está a situação. Enfim, ele
coincidiu, né, os acontecimentos de ontem devem tê-lo preocupado ainda mais. Ele postou nas redes sociais lamentando a violência, lamentando a depredação, lamentando que os palácios, sedes de poderes, tivessem sido invadidos, né? E foi uma invasão que dá para entender que perda de paciência, cabeça quente, emocionalidade, mas sem pensar nas consequências. Entraram lá e agora? Né? E agora? Pois é. E agora estão aí as consequências. Alexandre de Moraes aplicando as leis contra terrorismo, contra tentativa de derrubar o Estado de Direito. De Brasília, Alexandre Garcia.